Ser feliz é amar. Ser feliz e amar são a mesma coisa, nem sequer são duas coisas diferentes. Eu sei que muitas vezes as pessoas podem confundir amor com outras coisas e é um tema que as pessoas normalmente evitam e se torna um bocadinho desconfortável para algumas pessoas. Eu já vou falar porque é que é desconfortável e como é tão importante nós sermos capazes de transcender esse problema. O sentimento de infelicidade nasce da percepção de isolamento, uma falsa percepção de isolamento e de separação. A felicidade vem com o sentimento de união e é para isso que o amor serve, para criar ligação, união. O amor é aquilo que nos transporta para a transcendência do ego, para a transcendência da pequenez do ego e do isolamento. E era tão bom que todas as pessoas se pudessem lembrar disto todos os dias, desde que acordam até que se deitam, que ser feliz é amar. Então, como disse, infelicidade igual a separação, felicidade igual a união. Esta é uma fórmula muito simples. E é um tema que, como disse, muitas vezes as pessoas evitam. A evolução, sem dúvida nenhuma, transporta-nos para essa transcendência, para mais consciência, mais sensibilidade, mais conhecimento, mais integração. E nós, em muitos momentos da nossa vida, por causa do medo e de outros sistemas de crenças, que eu já falarei, nós podemos sentir-nos puxados precisamente no sentido contrário daquilo que a evolução quer que nós vamos. E porquê é que este assunto pode ser tão desconfortável para tantas pessoas? Falar de amor. Muitas pessoas se sentem desconfortáveis e todas as pessoas, falo de um enorme número de pessoas, incluindo pessoas da área da ciência que são pessoas iguais a todas as outras. Eu sei isso por experiência, por contacto direto com pessoas das áreas das ciências da mente, das áreas da saúde mental, digamos assim, que podem dizer que se sentem tolas a falar de amor, ou sentem que é uma coisa um bocadinho piegas, ou não é uma coisa objetiva, ou não é uma coisa que se possa medir, mas isso é para mim claramente um problema que existe com essas pessoas. E é um problema tão generalizado que afeta a própria ciência. E todos nós devemos considerar de que maneira é que podemos estar condicionados nas nossas escolhas por causa desses sentimentos que nos fazem evitar determinados assuntos. Todos nós, é um reflexo natural e espontâneo, temos a tendência para desviar o olhar, para nos afastarmos daquilo que nos causa desconforto. E repito, isso é uma coisa que acontece em relação ao falar de amor e falar de felicidade, falar de compaixão, é uma coisa que acontece com uma quantidade muito grande de pessoas. E então, se nós não estamos preparados, se nós estamos condicionados, se nós estamos impedidos de abordar um tema que é tão importante, então se calhar temos que primeiro tratar desse problema nosso, em vez de nos apresentarmos como potenciais mentores ou orientadores nas áreas da mente e nas áreas da psicoterapia, por exemplo. E então, o que é que faz com que nós possamos estar tão condicionados em relação a este assunto? Que como eu vejo e tenho visto tantas vezes, aparece muitas pessoas mesmo na área da saúde mental. Normalmente, nós sentimos-nos desconfortáveis ao abordar um determinado assunto quando nós temos algum tipo de sentimento de frustração, de memórias de frustração ou de incompletude relacionadas com esse assunto. E todos nós temos isso. Todos nós desenvolvemos sentimentos de frustração, sobretudo em relação à parte amorosa, em relação ao amor. E o que é isto, frustração amorosa? Nós, quando nascemos com uma série de expectativas e muitas delas são até biológicas. Nós, quando nascemos com a expectativa de sermos amamentados, de sermos nutridos, que cuidem de nós fisicamente, de que nos alimentem. E se essas expectativas, como disse, até são biológicas, muitas delas, claro que há expectativas puramente psicológicas, por influência, por sugestão, que nós vamos construindo ao longo da vida. Mas até mesmo essas biológicas, que se não forem satisfeitas, nós então criamos esse sentimento de frustração. E a frustração causa azedume e cria determinadas associações que envolvem memórias,
envolvem palavras, envolvem sentimentos, envolvem emoções, envolvem comportamento. Então é natural que quando há uma determinada área ou tema da nossa vida que esteja associado a sentimentos desconfortáveis ou sentimentos de sofrimento, nós vamos querer, mesmo de maneira reflexa, repito, é uma coisa inconsciente que afeta toda a gente, nem mesmo as pessoas da área da ciência pensem que estão acima deste tipo de condicionamento. Por mais técnicos que sejam, por mais científicos e objetivos que tentem ser, nenhum ser humano está acima destes condicionamentos inconscientes que a mente tem. E então, se este assunto se torna fonte de desconforto, a pessoa, por reflexo, vai tentar evitá-lo. Outro exemplo, mais tarde nós crescemos e começamos a desenvolver a nossa parte sexual e biologicamente o nosso corpo cria a expectativa de ter determinadas experiências sexuais. Se estas expectativas não forem correspondidas, isso vai gerar frustração sexual. Por isso é que o tema sexo é também um tema tão desconfortável para tantas pessoas. E tantas pessoas evitam e assim que se fala do assunto, olham para o lado, tossem e começam à procura de uma distração qualquer. E por aí adiante, nós depois criamos expectativas em relação à nossa parte profissional, ao nosso estatuto, ao nosso estilo de vida, e se desenvolvermos frustrações nessa área, esse também vai ser um assunto difícil para nós. Nós vamos querer evitar falar de ordenados e de estilo de vida e de uma série de coisas. E então, se isto é um problema, nós sermos capazes de nos confrontarmos com uma parte tão importante, que é uma parte central naquilo que tem a ver com a felicidade que todos nós procuramos, com a completude, então temos que resolver este problema para conseguir resolver o problema final que a gente quer. E como isto é uma coisa tão desconfortável, é por isso que na sociedade em geral e na ciência também se procuram vias mais confortáveis, mais fora do ser, mais fora daquilo que é a complexidade da pessoa e do ser humano e da consciência, dos sentimentos e das emoções. Nós procuramos resolver tudo através da matemática, através da ciência, através dos números, da química, da biologia, mas este sentimento de completude e de preenchimento não é um problema técnico. O amor não é uma questão técnica que possa ser resolvida com uma fórmula mágica, com uma droga, com uma certa análise feita num consultório. Não é através da força da ciência que nós podemos impor a felicidade, o bem-estar, a completude. Claro que há drogas que criam determinados efeitos, claro que há certas experiências, há tantas experiências que criam certos efeitos temporários, podem demorar alguns minutos ou algumas horas, e que criam a ilusão durante algum tempo de que o problema está resolvido, mas depois, claro que ele volta sempre na mesma. Então este crescimento, este desenvolvimento que nos transporta em direção à união, à transcendência do ego, do isolamento, que deve ser uma coisa estável, com efeitos duradouros, não é conseguida por esta forma que nós temos vindo a usar, esta maneira de nós dissecarmos a realidade através de um olhar afunilado para coisas cada vez mais pequeninas. A nossa ciência tem sempre esta tendência para fazer uma aproximação ao pormenor, à dissecação, não é? E nós evitamos normalmente esta abertura da consciência. E esta é uma parte com a qual nós temos que complementar a nossa mente e complementar a ciência também. O zoom in não é uma coisa errada, é necessária e é útil para muitas situações, mas nós temos que fazer também o zoom out, não é? Temos também que abrir mais a visão, criar uma visão mais global, para nós percebermos que tudo, nós também enquanto indivíduos, fazemos parte de algo maior. Nós não somos um acontecimento, um evento isolado e dissociado de tudo o resto, e esta é uma parte fundamental, e é por isso que eu estou a falar de amor nesse sentido, que é o amor que cria ligação, e nós, enquanto não desenvolvermos amor por nós próprios e por tudo aquilo que existe à nossa volta, enquanto nós não descobrirmos que de facto fazemos parte de algo maior, enquanto nós não criarmos essa visão mais global e conseguirmos ver cada indivíduo como uma pequena parte de algo maior, então sentirmos realmente pertencentes a algo muito diferente daquilo que nós acreditamos que somos. Enquanto não formos capazes de fazer isso, vamos realmente viver neste sentimento de isolamento, que, como disse, é a fórmula para a infelicidade. Isolamento igual a infelicidade,
felicidade igual a união, a integração. Então, como é que nós resolvemos este problema? Nós não podemos continuar a permitir que as memórias do passado, que as associações que a nossa mente cria, continuem a condicionar-nos no olhar para aquilo que é tão importante nas nossas vidas, para aquela que é a porta para a libertação, para a transcendência, para a completude, para a felicidade que todas as pessoas perseguem e que têm direito, que é o amor, a ligação. Nós temos que limpar a nossa mente de todos esses condicionamentos e temos que estar conscientes da maneira como o nosso corpo, a nossa mente, os nossos sentimentos, as nossas emoções respondem a determinadas palavras, a determinadas imagens, a determinados assuntos que nos fazem, por reflexo, inconscientemente, escolher outro caminho, desviar-nos da direção em que nós devíamos ir. Porque nós todos os dias estamos sistematicamente a fazer escolhas reflexas, inconscientes, condicionadas, que nos afastam daquele caminho que nós realmente deveríamos percorrer. E porquê? Só por causa desse desconforto. Portanto, devemos tornar-nos todos mais conscientes desses desconfortos criados pela mente que nos afastam de temas que são centrais, que são fundamentais para o ser humano, para a felicidade. E por isso nós, depois de nos conseguirmos libertar de todos esses condicionamentos, temos que abrir mais o nosso coração, temos que nos abrir mais à ligação, mais à integração, temos que ser mais compassivos, temos que nos ajudar mais uns aos outros, temos que nos amar mais uns aos outros, não só uns aos outros seres humanos, mas todos os seres vivos deste planeta e a própria natureza, que nós não consideramos tecnicamente que é um ser vivo, mas o planeta é obviamente um ser vivo. Temos que nos abrir mais e mais e mais, temos que abrir mais o coração, temos que entrar mais em fluxo, em ligação fluida com a inteligência, com a luz, com a energia da natureza, e ao nos integrarmos mais, a experiência de vida muda radicalmente. Portanto, a solução é, sem dúvida nenhuma, quer seja do ponto de vista místico, espiritual ou até mesmo científico, tem que passar obrigatoriamente pelo desenvolvimento de um sentimento de ligação por via do amor. A força do amor é a força mais poderosamente antagonista ao medo e à infelicidade. Não há medo, não há ansiedade, não há depressão, não há infelicidade que consiga sobreviver na presença deste sentimento de amor. Era esta a mensagem que eu queria dizer. Temos que limpar tudo aquilo que nos condiciona e temos que nos abrir à luz, nos abrir à vida e nos ligarmos mais uns com os outros. O que é que poderia correr mal daí para a frente, quando nós fôssemos capazes de realmente nos amarmos a nós próprios e amarmos tudo aquilo que existe à nossa volta. Obrigado por teres assistido a este vídeo. Partilha o vídeo.